Eu não gostei da Odisseia do Nolan. Tenta explicar, assim. Tipo assim, eu não consigo explicar o porquê. Porque assim, contexto. Gosto muito de mitologia grega. Fiz letras português, eu li a Ilíada, eu li a Odisseia, eu reli a Odisseia esse ano. Eu gosto de Epic, o musical da Odisseia. Então assim, ó, eu tenho local de fala? Tenho. O meu nome é Helena. Helena de Troia, que começou a guerra de Troia, que é a mulher do Menelau, que é irmão do Agamenon, que é um cara, entendeu? E daí eu fui ver esse filme e eu tô acompanhando esse filme desde o início. Desde a hora que falaram que ia fazer, eu falei, ai meu Deus! Mas desde sempre eu falei, esse filme vai ser uma merda. Mas daí teve um período ali que eu falei, esse filme vai ser muito bom. E daí, minutos antes de entrar, eu tive uma revelação e eu pensei, na real eu tenho que ver pra saber, né? E daí eu vi e agora eu sei que o filme é uma bosta. Não, uou. Então, o que eu tava pensando, assim, enquanto filme, se você não viu, você não sabe nada da Odisseia, você não liga pra Odisseia, você quer ver esse filme? Pois bem, é um filme ok. Se você gosta da Odisseia, mas você é meio... Tipo assim, vou só ver e foda-se, daí também é um filme ok. Se você gosta da Odisseia, se você gosta de filmes bons, se você gosta de explorar temas em grandes da humanidade, então não veja saber. Não, veja pra você também não gostar. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu mesma quero entender o porquê que eu não gostei desse filme. Porque assim, tava conversando com a minha mãe, vimos juntas, eu, ela e meu padrasto. E daí ela falou assim, não, porque adorei esse filme, porque... E tudo que ela falou fazia sentido. E daí eu falei, mas não é o suficiente pra mim. E eu acho que é porque eu tenho uma... Eu tenho uma maldição de pensar demais. Não demais, mas eu tenho uma maldição, talvez, de uma pessoa que leu muito e que fez literatura comparada 3, tá ligado? E que fez, tipo, disciplinas na faculdade sobre interpretação de histórias e que faz assim, que as minhas rodinhas na minha cabeça ficam e quando eu tava vendo o filme, tava sendo fumaça, entendeu? Porque eu pensei, o que esse filme quer dizer? Tipo assim, vamos, contexto. Literatura clássica. Grandes obras que sobreviveram ao tempo. Tipo assim, a Odisseia, ela é o quê? Ela é um texto que sobreviveu há tanto tempo, que os temas que preservaram-se dentro da história que a gente conhece hoje em dia, que isso perdurou, são temas que são, eles vão no âmago do que é ser um ser humano, entendeu? Então, não é que nem você vê um filme, hoje em dia, que fala sobre internet, tá ligado? Aí, aquele filme fala sobre o racismo dos anos 50, tipo assim, ó, beleza, faz super sentido na nossa vidinha moderna. A Odisseia, o que se preservou teve que fazer sentido pra todo mundo que leu a Odisseia, pra gente ainda se importar hoje em dia com o negócio, entendeu? Então, tipo assim, não é tem um monte de peça grega, tá? Que fala sobre umas coisas gregas. As que a gente gosta mesmo, as que a gente vê até hoje, é aquelas que falam sobre o âmago do ser humano, sobre coisas do nosso sangue, nossas mentes, coisas que a gente fica, caralho, a Odisseia, entendeu? Por isso que ficou. Por isso que a gente escolhe a Odisseia como texto clássico todo o século, entendeu? E teve uma renascença da Odisseia no século XX, porque, sei lá, na real, não sei. Mas enfim, e se você vai adaptar a Odisseia, você tem que pescar, né, alguma coisa de, né, de uou, o que eu vou falar sobre a Odisseia? Porque não basta ser só, tipo assim, contar a história da Odisseia, porque toda vez que você vai adaptar uma coisa, você tem que transpor a história para uma nova mídia, um novo meio. E eu não sou assim, de falar assim, ai, porque o livro é muito melhor. Tipo assim, eu não tô falando que o livro da Odisseia é melhor que o filme da Odisseia. E eu não tô falando que toda adaptação de filme não é séria. Tipo assim, eu adoro adaptação de filme. Devoradores de Estrelas é uma ótima adaptação. É um lindíssimo filme. Não é a mesma obra, porque são
obras diferentes, você transpõe uma mídia, uma história, uma história para outro tipo de meio, você vai mudar aquela história. E quando você tá vendo um filme que é adaptado de um livro que você já leu, você tem que falar, isso aqui é um filme de uma história que eu conheço, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então você que lê o Orgulho e Preconceito fala, ai, mas isso aqui, eles tiraram a cena de tal, não sei o que é. Tipo assim, tchau, calma, entendeu? Não precisa ser a mesma coisa e você tem que se libertar das correntes, das adaptações fiéis à obra original. Tipo assim, se liberte. Não é por isso que eu não gostei da Odisseia, do Nolan, tá bom? Dito isso, se você vai adaptar, né, você tem escolhas. Você tem escolhas. Você pode fazer assim, ó. Você pode pegar a história geral e importar nela novos temas, como por exemplo, vou falar pra vocês, tá? E é um exemplo bem de girl. I'm just a girl, entendeu? Eu sou apenas uma garota. Eu sou uma princesa. E eu gosto muito do filme As Patricinhas de Beverly Hills, que é uma adaptação que se passa na modernidade, nos anos 90, do filme, quer dizer, do livro Emma, da Jane Austen. Aham. E o filme da Jane Austen é sobre o quê? O filme não, desculpa, o livro da Jane Austen é sobre uma menina que ela é arrogante, ela se mete na vida das pessoas e ela não se acha melhor que todo mundo, porque, tipo assim, ela não se olha no espelho e fala, nossa, eu sou melhor que todo mundo, mas ela toma decisões pras outras pessoas e fica, tipo, mexendo na vida dos outros como se ela fosse, tipo assim, a diva de tudo e ela é muito arrogante, e daí ela tem o parzinho dela, né, que é o não lembro o nome dele, e ele é um cara mais centrado, ele é um pouco mais velho que ela, eles são amigos há muito tempo, ele dá uns cortes nela e ela aprende a ser humilde, e com ela ele aprende a amar e deixar de ser trouxa. Não trouxa, mas deixar de ser bravo. Quando esta história é adaptada para as de Beverly Hills, eles pegam a história, os ossos da história, e você vê que é um personagem similar, é uma história similar. Quando eu vi Emma pela primeira vez, eu falei, meu Deus, isso aqui é as patricinhas de Beverly Hills, foi assim que eu descobri que era uma adaptação, enfim. Só que os temas, né, o tema de Emma é a pessoa e a outra pessoa que se encontram e se mudam, e tipo assim, na Patricinha de Beverly Hills, o tema não é uma menina arrogante que acha que é melhor que todo mundo. O tema é uma menina, tá? Que tem mais responsabilidades que ela devia ter dentro de uma casa e, portanto, ela acaba transpondo essa responsabilidade para todos os aspectos da vida dela. Ela não pode ser uma pessoa, uma adolescente normal. Ela tem os padrões muito altos e o que, que ela tem que fazer? Ela tem que baixar os padrões dela. É humildade, entendeu? E isso, tá bom, tematicamente, similar, é claro que similar, é claro que vai ser similar, mas isso tá num contexto da modernidade. Então ela põe na high school, entendeu? No ensino médio. E ela fala sobre as relações entre meninos, entre mulheres, também algo que está em Emma. Mas enfim, quando você transpõe, você muda. E tudo bem. Isso, eu lá vou ficar. Eu vou ficar assim, ai, mas na realidade, no filme original, no livro original de Emma, ela não faz isso, porque o personagem, ela é a personagem principal, mas tiraram muito do. Porque agora foca muito nela e não foca sobre ela mudar ele e ele mudar ela, porque ele, na verdade. Porque, tipo assim, na história de Patricinha de Beverly Hills, o par romântico, ele é meio que o par romântico, ele tá ali, tá ligado? Mas em Emma, ele é, tipo, muito parte do crescimento da própria personagem principal, que eu não lembro o nome, a Cher. Mas no filme, não. Eu não sei que eu confundi ali os nomes, mas você entendeu. Agora, então tá. Só que quando fazemos isso, de pegar uma mídia original e daí a gente transpõe para um novo meio, você tem que extrair uma lógica mental, assim, uma coisa, o que eu vou dizer com esse filme, eu tô fazendo o quê? Eu tô transpondo uma história, entendeu? E então, essa história, ela não pode ser só uma sequência de eventos. É isso, a história da Odisseia não pode ser só uma sequência de eventos que acontecem. Ela tem que ter uma linha, até porque a gente não vai colocar cada diálogo, pensa comigo, o livro da Odisseia. Literalmente, quando a gente fala que uma coisa é longa, a gente fala, isso aqui foi uma odisseia. Nossa, eu tenho que pegar 5 ônibus pra ir pra festa, uma odisseia, entendeu? Então já, quase por definição retroativa, tipo assim, a palavra odisseia significa uma coisa longa. Você vai ter que cortar coisa. E você vai ter que cortar o quê? Diálogo.
Você vai ter que cortar diálogo. O que você vai deixar no diálogo? O diálogo que não fala nada sobre a história ou o diálogo que é importantíssimo pra história? Mas o que vai acontecer? Você, Christopher Nolan, que tá adaptando a Odisseia, vai ter que escolher o que é bom, o que é pra manter e o que é pra tirar. E daí que você vacilou, entendeu? E daí que você vacilou, porque daí você escolhe. Cara, você muda, tem um diálogo de 7 páginas, você vai falar, eu vou colocar o diálogo pra ser 4 páginas. Tudo bem diminuir, tudo bem escolher. Agora que eu acho que você escolheu errado. Por quê? Tá, pausa. Porque é o seguinte, a Odisseia, conforme eu já falei, ela é literalmente o texto do mundo, entendeu? Tipo assim, tem a Bíblia, tem a Odisseia. Tá, a Bíblia tá lá em cima. A Odisseia também é um texto, assim, é um texto titânico, é um texto gigantesco. Não no sentido que ele é longo também, mas enfim, no sentido que ele é um pilar da literatura ocidental, entendeu? Então aí você tem que pegar, você tem que interpretar esse texto, você tem que pensar por que esse texto ficou tão. Por que esse texto importa pro dia de hoje? E tipo assim, tudo bem se você falar esse texto importa porque esse texto é tal coisa. E você fala, mas eu não quero que esse texto seja tal coisa, eu quero que seja outra coisa, entendeu? Tipo assim. Tipo assim, ó. Supondo, tem uma história clássica, sei lá, Shakespeare, tá ligado? Romeu e Julieta. E daí você vai lá e é super sério. Romeu e Julieta é uma tragédia. É uma tragédia. Tem umas engraçadinhas, umas coisas engraçadinhas? Tem. O Shakespeare era engraçadinho, mas também é coisa séria. Você chora, entendeu? Você vai ler a peça, ou você vai assistir a peça, como é o certo. Você chora e fica, nossa, uau! E daí, tem um estúdio de animação que fala, eu vou fazer Gnomeu e Julieta. Ah, eu vou fazer Gnomeu e Julieta. E eu vou fazer, ou não, eu vou fazer Romeu e Julieta, mas são duas pizzarias em Brooklyn. Tipo assim, faz a sua comédiazinha, entendeu? Eu não me importo se você pegar uma obra de arte sagrada e fazer um negócio besta. Não me importo, não tô falando que tem que ser, mas você tem que ter uma ideia, você tem que realmente ir até o final para a ideia, uma moral do filme. Se você tá adoptando isso aí, você tem que pensar assim, o que eu vou fazer com esse texto? Eu vou transpor o quê? Eu vou transformar essa sequência de eventos, eu posso pegar a moral da Odisseia, que eu quiser. Eu posso mudar, eu posso falar isso, a Odisseia hoje em dia, agora a Odisseia não vai mais ser sobre isso, agora a Odisseia vai ser sobre outra coisa. Inclusive, a ideia que se tem na Odisseia é que é um homem que quer muito ir pra casa. A Odisseia, o texto original da Odisseia, o Odisseu tá se fudendo pra ir pra casa. Ele não se importa nada de ir pra casa. Ele quer se divertir, ele quer ficar, e daí tem um momento que ele enche o saco e fala, tá, agora eu quero ir pra casa. E daí começa, tipo, pô, na real, meu Poseidon não quer que eu vá pra casa. Mas, tipo assim, até a hora do motivo. Ele só decide ir pra casa com a Calypso. Entendeu? E tipo assim, agora eu vou falar de Epic. Quando o Epic, o musical, adapta a Odisseia e muda um monte de coisa. E tudo bem, porque ele fala assim: eu vou pegar essa história e eu vou extrair o que eu quiser. E o musical da Odisseia é sobre um homem que quer muito ir pra casa. E é sobre família. E é sobre amor. A Odisseia original não é sobre isso. Mas eu respeito profundamente Epic enquanto adaptação da Odisseia. Porque ele pega a Odisseia e transpõe pra outra mídia e ele vai colocar com o tema que ele quiser ali, entendeu? E eu, enquanto pessoa que tô consumindo outra mídia, porque eu não tô lendo a Odisseia, eu tô consumindo uma outra mídia. E daí, eu, enquanto eu tô consumindo, não tô consumindo a mesma coisa em outro meio, eu tô consumindo outra coisa similar, inspirada. Então eu consigo reconhecer que quando eu li a Odisseia, tinha esses temas, tinha essas coisas que aconteciam, tinham esses personagens. E quando o Odisseu se vira lá o personagem principal da Odisseia do Epic, que não é o texto original, ele tem outra caracterização. Ele é um cara que quer muito ir pra casa e que ama Penélope por tudo. Sabe quantas vezes na Odisseia o Odisseu fala a palavra Penélope? Não sei, mas é pouquíssimas. Ele não quer ir pra casa porque ele ama a mulher dele e o filho dele. Ele quer ir pra casa porque ele quer ser rei de novo. Mais ou menos, é complexo. Enfim, chegamos então no momento falar do filme.
O filme seleciona o que é importante e o que não é na história da Odisseia. Primeiro de tudo, primeira coisa que eu não vou dizer que eu discordo. Eu tô falando que ele errou aí, entendeu? No filme Troia, dos anos 2000, não tem nenhum elemento mágico. É só uma historinha. Na Odisseia aqui, tem. Mas não tem tudo. Ele seleciona o que ele quer de magia, de coisas sobrenaturais. E ele opta por não colocar o Poseidon. Ele diminui muito a quantidade de deuses. Zeus tá lá, mas não aparece. Ele só aparece meio que em ação, meio comentado. A Calypso não é deusa no filme, mas ela era uma deusa na Odisseia originalmente, enfim. Tipo, ele opta... Só que o negócio da Odisseia original é que... Pensa comigo. Que a Odisseia original... os deuses odeiam Odisseu. Os deuses estão de boa com Odisseu. Ele tem outro deus que quer ajudar Odisseu. Atena quer ajudar o Telêmaco. Mas assim, as decisões dos deuses guiam os personagens, mas os personagens são ativamente... Eles fazem história, tanto que assim, o Telêmaco, ele fica assim, isso tava no filme também, ele fica, sabe que você é Atena? Você é Atena? E daí a Atena, disfarçada num outro cara, o mentor, inclusive, ele é Atena direto. E daí na Odisseia tu sabe muito bem quando que a mentor é Atena e quando não é. E o Telêmaco sempre sabe. Ele fica assim, ó, você é Atena. Porque o negócio é, a decisão, o que o Deus fala pra ele fazer, os deuses, né? Um dos deuses fala pros personagens fazer, e o que eles fazem não é... Porque, tipo assim, é um conselho. Os deuses, eles não têm tanto poder assim no destino de cada personagem. Entendeu? Então, a agência dos personagens na Odisseia é algo importantíssimo. E daí, quando a gente vê o filme, o Nolan pensou assim, eu percebi isso no texto, eu vou colocar isso aqui. Então, ele adapta e ele opta por fazer com que, textualmente, a Atena fala pra ele, você não tem decisão pra fazer, você tem que se jogar na mercê dos deuses, você tem que, tipo, daí a Calypso fala isso pra ele também, você tem que deixar as coisas serem decididas por você, entendeu? Isso textualmente está no filme, essas palavras, esses textos. E daí, eu pensei, tá, então, transpusemos os temas. O tema da Odisseia lá, tudo bem, joga fora, não tem problema. Então, nesse novo contexto do filme do Nolan da Odisseia, nós temos que pensar assim, meu Deus, eu tô ficando louca, eu tô ficando louca. Então, textualmente, um dos problemas do negócio do Odisseu é que ele tem que parar de tomar as decisões e só aceitar as decisões dos deuses. E de, tipo, ir com o destino. Tipo assim, o destino. Ele tem que parar de fingir que ele tem algum tipo de agência nas coisas que acontecem. Só que o negócio é o seguinte. Textualmente eles falam isso. Mas nas ações... Subtextualmente, ou antes do texto, tipo assim, as ações que acontecem são 100% derivadas das decisões do Odisseu. E mesmo quando ele tá, entre muitas aspas, quando o filme diz pra você, olha, agora ele está conseguindo ir para casa, porque ele finalmente aceitou o destino dos deuses, porque ele construiu o barquinho dele lá, e ele está só se deixando à mercê dos deuses, daí finalmente é assim que ele chega em casa. Beleza. Mas isso foi uma decisão dele. Tipo assim, daí tá, eles se ferram porque o Odisseu toma um monte de decisão. Beleza. O filme é sobre decisões. O filme é sobre consequências das suas ações. O filme é sobre ele ter tido uma ideia e ter destruído Troia, e ele é comido por essa culpa. Porque ele fez... Só que ao mesmo tempo, tipo assim, tá. Mas, tipo, a guerra não foi por causa dele. Ele só teve a ideia. Ele não foi um agente decisório na guerra. Ele só acabou com a guerra. Mas a guerra ia acontecer ele estando lá ou não. Então, o que ele tá falando é que eu tenho remorso de ter tido a ideia do cavalo de Troia. Só que o negócio é que, tipo assim, ó, o cavalo de Troia, apesar de ter sido ideia dele, é, tipo assim, parte da guerra. E ele não fala, esse negócio não fala da decisão de ir pra guerra. Tipo assim, e daí tem ele não explora esses temas, porque o Odisseu nunca pergunta pra si mesmo
Que bosta de guerra que foi essa que foi a troco de nada? Ele fala textualmente uma coisa que não está. Não está. Isso aqui é uma coisa muito capitalista que, tipo, a gente teve que colocar que, na verdade, a guerra era pra dominar as rotas comerciais. Porque, tipo assim, hoje em dia é o único jeito que guerra faz sentido, que é falar que é, tipo, sobre comércio. Mas na época, tipo assim, não importava. Tipo assim, não é que a Odisseia, textualmente, o negócio da Odisseia, que aconteceu por causa da beleza da Helena, por causa do negócio lá do Agamenon e não sei o quê. Tipo assim, nada a ver, mas enfim, tudo bem, também não me importo com isso. Tipo assim, então vamos transpor pra hoje em dia, tá bom, faz sentido. Mas ele fala que a culpa da Odisseia não, da guerra, era porque o Agamenon tinha aqueles rolê lá que ele queria saquear Troia. Tipo assim, isso é falado. E daí, o Odisseu tem a dúvida de tipo, nossa, eu estou me sentindo muito culpado por ter o trabalho de Troia. Meu bem, você está indo pra guerra porque você tem um aliado que está indo pra guerra. E você, o que você fez? Você fez uma coisa horrível. Você textualmente está dizendo, a guerra é uma bosta. E ele sempre fica, ai, porque eu sou uma bosta, porque eu fiz isso aí, porque eu tô me sentindo muito culpado. Meu bem, você põe essa culpa em quem é culpado. Tipo assim, ele reflete sobre o horror da decisão dele e ele não reflete sobre o resto do horror. Tipo, a decisão dele é um ponto no mar de horror. É uma gota no mar de horror. E ele não. O texto se recusa, o filme se recusa a falar sobre isso. O filme se recusa a discutir o que o filme quer discutir, que é culpa. Que é a culpa. De quem é a culpa dos horrores da guerra. E daí os horrores da guerra, do nada o Odisseu acha que os horrores da guerra é porque ele é horroroso. E ele, tipo assim, ele enquanto personagem luta contra a culpa que ele teve. E não pensa. E tipo assim, cara, filme. Ou você explora os temas que você quer explorar, ou vai se fuder, entendeu? Tipo, se você está me dizendo pra pensar, refletir sobre os horrores da guerra, você tem que refletir sobre os horrores da guerra. E você não está se você está refletindo sobre o papel de um homem numa guerra, você tem que distinguir os papéis da guerra. Porque eu não posso, porque do jeito que está discutido, parece que o Odisseu está carregando a culpa de uma guerra inteira de 10 anos. E que ele quer voltar pra casa. Só que esse é um negócio, ele nunca fala que ele quer voltar pra casa. Ele fala, ah, vamos pra casa. Só que daí, o filme trata como se ele fosse um grande guerreiro que só quer voltar pra casa. Só que ele não é. O filme fala do Odisseu como se ele fosse uma coisa que ele não é. Porque o Odisseu, durante o filme, ele faz algumas coisas. Tipo assim, ele toma algumas decisões que, primeiro, textualmente são tiradas da agência dele, porque diz que todas as decisões dele são por causa dos deuses. Só que ao mesmo tempo que o filme culpa ele por, tipo assim, o filme obviamente culpa ele pelo negócio do Cíclope, por ter voltado, ter atirado lá no negócio, por causa dos negócios da Circe. O filme textualmente culpa o Odisseu por diversas coisas. Mas, desculpa, subtextualmente. Porque os personagens brigam com ele, porque ele fica se sentindo um merda, porque, ai, sou culpado por tudo isso. Só que daí o filme fala pra você, Odisseu, você não toma nenhuma decisão, você tem que aceitar o destino dos deuses. Só que então, tipo assim, ou o filme é sobre consequência, ou o filme é sobre aceitar o destino. Ou você fala para as pessoas, você tem que fazer escolhas melhores, ou você fala para as pessoas, o destino não existe, só os deuses, você tem que confiar no destino dos deuses. Porque ou você toma decisões, ou você não toma. Então o filme é confuso, porque o filme fala assim, ó, o Odisseu tomou essas decisões bem merda, tá? E ele é culpado por uma guerra. Então, ele tá se sentindo culpado, ele é um homem destruído mentalmente e emocionalmente por causa da guerra. Ele fala isso. E ao mesmo tempo o filme fala assim, mas os deuses estão no controle de tudo. Daí a Matena olha pro Odisseu e fala, os deuses estão no controle de tudo. O mar é o mar, o destino é o destino, e você não tem controle por nenhum dos dois. Então, ou ele tem culpa, ou ele não tem! Isso me irrita. E sabe o que me irrita mais?
Agora eu vou usar a carta de tipo... A carta eu li a Odisseia, você não. A Odisseia, famosamente, tem uma cena lá no início, quer dizer, não é no início da história, é no início cronológico das coisas que acontecem. Se você for contar a Odisseia cronologicamente, é uma das primeiras coisas que acontece. Odisseu está lá, ou isso é na Ilíada, não sei, mas eu sei que o Odisseu precisa matar o filho do Heitor. Heitor é o irmão da Helena, de Troia. Não, irmão do Paris, que é o príncipe que rouba a Helena. Enfim, e ele tem que matar porque os deuses falam que se esse menino crescer, ele vai virar um vingador e ele precisa, tipo, matar essa criança. E ele mata. E ele se sente culpado. Tipo assim, é uma das coisas que realmente, textualmente, no original, o Odisseu fica transtornado porque ele matou a criança. E você me faz uma adaptação da Odisseia que lida com culpa. E não me põe isso. É porque, assim, ia ser tão perfeito. Porque você ia pegar, tipo assim, uma coisa é você destruir uma cidade inteira. E você mostrar a destruição da cidade. E mostrar prédio caindo. Agora, pensa na ferramenta narrativa de pegar esse problemaço e individualizar. Isso seria quase que uma... Ele matar a criança é quase uma metáfora interna do próprio texto para ele mesmo, de ele ser a pessoa, entre aspas, responsável pela destruição de Troia. Então ele se sentir culpado por matar a criança, seria ele também responsável pela destruição de Troia, seria um paralelo. E o filme é sobre isso, eu acho, entendeu? O filme não diz que é sobre isso, mas o filme fala, o filme se diz que ele se faz que é sobre isso, mas não é, enfim. E daí eles me tiram essa cena. E tipo assim, por que você tá? Por quê? E tipo assim, tudo bem. Pausa. Tudo bem tirar a cena. Eu não me importo em tirar cenas. Mas eu me percebo, eu noto, eu percebo, eu assistindo o filme pensei, por que eles não colocaram? Inclusive teve uma hora que quando, lá no final, quando o Odisseu ele tava assim, ai, porque eu fiz muitas coisas horríveis, eu pensei, tá aí o flashback, agora vai rolar o flashback dele matando a criança. E não, e daí o que acontece? Eles colocam o flashback dele destruindo a cabeça de Atena. Que não acontece. Porque é simbólico. Ele destruir a cabeça de Atena é simbólico dele não respeitar a decisão dos deuses. Eu acho. Só que, tipo assim... Hã? E, tipo, tá, beleza, vamos lá. Se os deuses estão falando a guerra... Se os deuses, desculpa. Se o filme está falando assim... A guerra é ruim porque você... Porque era o destino... E você mudou o destino com essas decisões mundanas e humanas e já ia tá tudo bem. Mas já que vocês têm livre-arbítrio, vocês vão lá e vão tomar as decisões humanas de vocês pelos motivos egoístas de vocês e vai estragar tudo. Tá, isso é uma coisa que podia ter sido dita no filme. Isso aqui podia ser a mensagem do filme. Outra coisa é o filme falar assim: olha só como o destino é do mal. E você tem que lutar contra o destino. E ao lutar contra o destino, você vai tomar decisões ruins, tá? Você vai tomar decisões ruins e você vai... Tipo assim, mas você é humano e você tem livre-arbítrio e esse é o preço que se paga pelo livre-arbítrio. Tomar decisões bosta. Esse filme fala as duas coisas ao mesmo tempo. E tipo assim, são coisas antíteses. E não é que o filme está discutindo isso, o filme está te falando, o filme não tá tipo assim, o que você acha disso? O que você acha disso? Esse filme não pergunta sobre nada. E daí o filme... Daí o filme começa a falar sobre civilização. Ai, porque a civilização da Idade do Bronze. Porque a lei de Zeus. Tudo bem, eu não lembro direito desse negócio da lei de Zeus. E eu li Odisseia esse ano. Mas tudo bem, mesmo se não existisse a lei de Zeus lá na Odisseia original. Que porra é essa? Porque a lei de Zeus, ela tipo assim, eu acho que ela é um momento, é uma ferramenta narrativa que é como se fosse uma metáfora pelo respeito que as pessoas têm pela civilidade.
o que isso junta com o resto do tema que a gente tava acabando de falar, que a gente tava falando sobre que é o tema que eu arar minha cabeça e ia reger o negócio todo. Não sei o que isso tem a ver com o Lá e com Cré. Mas enfim, a lei de Zeus seria esse respeito que se tem sobre a ideia de civilidade, civilização, de hospitalidade, não sei o quê. Tá. A lei de Zeus fica assim, um negócio que não pode ser quebrado, entendeu? É tipo assim, você não pode pisar na grama. Tanto que o Telêmaco, no fim, tem uns 15 marmanjos querendo matar o pai dele, e por causa desta lei em específico, ele não ajuda o pai dele que está quase sendo assassinado. E ele ajuda pouquinho, mas ele não ajuda, ele ajuda com um negócio, tipo assim, que ele não ajudou, entendeu? Pra poder negar ele depois se alguém falar, ah, mas você também quebrou a lei. Não. E tá, ele respeita a lei. Só que daí, daí qual é a discussão? Isso, respeitar a lei de Zeus é importante. E lá atrás, quando eles colocaram o cavalo de Troia dentro de Troia, isso foi também abusar da lei de Zeus. Entendeu? Porque eles estavam abusando da hospitalidade de Troia. Ou seja, quebraram a lei de Zeus, se fuderam por causa disso, né, narrativamente. E daí, então não vamos mais quebrar a lei de Zeus daqui pra frente. Odisseu fala, não vamos mais quebrar a lei de Zeus, então, já que é isso que me fez ficar... Só que, constantemente, ninguém respeita a lei de Zeus, e tem quem, tipo assim, a Circe não faz. Eles são, tipo assim, cara, se você vai falar sobre a lei de Zeus, o negócio tem que ser consistente. Você não pode falar assim, ah, com o Odisseu é uma coisa. Mas textualmente, eles estão te falando assim, porque a lei de Zeus é a vontade dos deuses, e você está desrespeitando a vontade dos deuses. E tudo que o Odisseu faz é desrespeitar as vontades dos deuses. E quando ele põe a mão, a vida dele na mão do Deus, ele tem que respeitar Deus, porque ele está quebrando a lei de Zeus, entendeu? E agora, por que ele pode lutar contra os caras e o Telêmaco não? Daí não explica. Ou eu sou tola. O que pode ser também. Enfim. Ok. Vamos agora comentar sobre o fato deles ter tirado algumas cenas que eu achei chato. Não achei chato, mas eu queria ter visto. A questão do eu sou ninguém na caverna do Cíclope. Senti falta. Porque eu queria ver, né? Não, tipo assim, não fez falta no tema do filme. Eu achei que só porque eu queria ver mesmo. Outra coisa que eu senti falta. Por que a Calypso é daquele jeito? Por que não tem ninfas com a Circe? Cadê a mala de vento que eles têm que roubar? Que é um dos principais maneiras que eles desafiam a vontade dos deuses é usar aquela mala. Inclusive porque se um dos motivos que eles tiram coisas que não precisavam tirar. E eu queria ver. Coisas muito icônicas do Odisseia. Tipo assim, por que a mala... a tripulação usa a mala de vento. E por isso a tripulação se fode. Mesmo o Odisseu está, inclusive, ele tem que ficar dormindo agarrado naquela mala pra ninguém usar. E daí ele finalmente dorme, sonha com a Penélope. A Penélope fala, acorda que estão usando a tua coisa. E ele acorda e estão usando. E daí por isso que eles se fodem também. É por isso que eles vão parar no negócio lá de Zeus. E por isso que daí depois que eles têm o rolê lá das coisas. Por que tem aquela Ilha dos Gigantes? Quando entrou na Ilha dos Gigantes eu falei, ai, os comedores de Lotus. Cadê os comedores de Lotus em uma Ilha dos Gigantes? Porque aquilo é completamente irrelevante. Tipo assim, aquilo não dá em nada. Não dá em nada. Podiam ter tirado aquilo, feito o filme mais curto, ou podiam ter substituído aquilo com alguma dessas coisas que eu falei que tiraram que não precisava ter tirado. Ok. Coisas que eu gostei do filme. Toda a sequência de Hades. Maneiro. A sequência da Circe, o jeito que ela faz as magias. Maneiro. Mais ou menos. A sequência deles no cavalo. Baita. Achei muito bom. Outra coisa. Tinha mais uma que eu gostei. Mas não lembro. Porque eu gostei... Mas eu gostei... a sequência do Cíclope também muito bem feita. Muito legal, muito engajante. Achei o filme longo demais.
Achei mal editado, o que eu achei esquisitíssimo pro Nolan. Eu vou ver um filme de um cara aleatório, eu penso, tudo bem, eu vou ter que perdoar um erro de edição por ali e ali, mas um filme do Nolan tem erro de continuidade de cena pra cena, não cena pra cena, de tipo frame pra frame, de tipo o Tom Holland tá segurando uma caneca, daí vira pra não sei quem, e daí vira pra volta pra ele e tá com a caneca ao contrário, tipo assim, isso eu não esperava no filme do Nolan, e isso eu não gostei. E eu também, por fim, tá? Por fim, eu vou dizer que eu achei os efeitos especiais melhores do que a galera tá falando. Achei bom. Achei todos bons. E daí tem umas coisas do filme que você fica tipo, cara, pra quê? Tem umas coisas que não precisavam acontecer. Tipo assim, se você quer usar a história, você não pode só. Tipo, se você tá usando. Ai, você não pode só pegar os eventos e colocar a troco de nada. Mas se você tá selecionando, por que eles selecionam eles? Justo porque. E daí o filme. Tipo assim, se você vai. Tipo assim, você tá transpondo uma mídia, você vai falar, eu vou transpor a mídia pra falar isso aqui. E daí você escolhe cenas daquela mídia original, que não tem nada a ver, sendo que tem cenas que tem a ver com aquele tema que você tá querendo explorar, e que você não transpõe, pra mim você é esquisito. Tipo o negócio do bebê. Podia ter feito, teria um filme melhor porque se tivesse. E o Odisseu não toma uma decisão inteligente. Ele é pra ser inteligente. Tipo assim, textualmente o texto fala: olha o que o cara fala. O cara é foda, ele faz muita coisa muito foda, ele é muito inteligente. E daí ele só faz merda. Tipo assim, o filme te fala, com falas de personagens. O Odisseu é o cara mais lindo, bonito, gostoso, inteligente, capaz, queridinho de Atena que você jamais já viu. E daí, você olha as decisões que eles estão falando, que está fazendo, e você pensa, esse cara é muito burro. E o Odisseu da Odisseia original, ele é arrogante. Ele é inteligente pra cacete e ele é arrogante, e é por isso que ele se fode. Porque ele é arrogante, aventureiro e inteligente. São as três características dele. E ele se fode por ser arrogante, ele se fode por ser aventureiro, e ele também se fode por ser inteligente, mas ao mesmo tempo as coisas boas que acontecem com ele também são sobre esses três assuntos. É sobre o personagem é muito bem caracterizado. Você quer transpor uma mídia da Odisseia, você pode mudar quem o Odisseu é. Você pode fazer esse cara inteligente, íntegro. Você pode fazer o Odisseu ser o que ele quiser. Mas se você continua tratando o Odisseu como um cara inteligente, arrogante e corajoso e não sei o que lá, e aventureiro, textualmente. Mas daí, quando você escolhe transpor as ações dele, você muda o contexto delas, e ele não é um cara arrogante, corajoso e aventureiro, então você tem que decidir, amigo. Ou você fala uma coisa e faz a coisa, ou você não fala e não faz, entendeu? Tipo assim, o Odisseu só toma decisão idiota. E eu entendo. Se a história da Odisseia, do Nolan, fosse tipo assim, olha esse cara bem intencionado, inteligente, que só se fode porque ele tenta ser uma pessoa boa e não consegue. É o Odisseu da Odisseia do Homero? Não é. Mas assim, ó, beleza. Mas o Odisseu, ele toma a decisão idiota não porque ele é honroso, não porque ele é aventureiro, porque ele nunca é aventureiro. O único momento que ele fala, haha, quero dar uma olhada em alguma coisa, é no negócio da sereia lá. Que ele fica tipo, que interessante, eu quero ler. Nenhum outro momento o Odisseu tem algum interesse por viajar. Ele não fala isso. E o Odisseu da história original, ele é aventureiro. Então, se eles decidiram manter essa cena, pra quê? Se o Odisseu desse filme não é caracterizado por ser assim. E vocês mantiveram isso e não mantiveram umas coisas que era muito mais legal. E tipo assim, ó. Se o Odisseu é tratado como uma coisa e ele não é essa coisa, você tem que ao menos comentar. Você tem que ao menos falar, tipo assim, se a Atena olhasse pra ele e falar, você viu que todo mundo te acha inteligente, por que você tá sendo tão burro? Ela não fala isso. A Atena fala, nossa, Odisseu, você é tão inteligente. Tipo, se decide, inferno. Se decide. E o Telêmaco é um bosta. Na Odisseia original ele é um bobo. E ele fica assim, ai, porque não sei o que. Ele não sabe fazer. A Atena pega ele na mãozinha e fala, você tem que fazer isso aqui. E o Telêmaco fala, aham. Nessa, ele não pode, tipo assim, só que o problema é que o Telêmaco, ele é bobinho nas ações que ele faz. Então, se você mantém as ações que ele toma e você faz uma. E você trata ele como se ele fosse inteligente,
O filme parece burro, entendeu? Se você trata o Telêmacos, tipo assim, você transpõe a narrativa e você faz o Telêmaco fazer as mesmas coisas que ele faz no texto original, só que ele trata-se como se essas coisas fossem inteligentes, mas elas claramente não são, o filme parece burro. Então esse filme, ele queria tratar o Telêmaco como um cara honroso, inteligente, digno de ser herdeiro do Odisseu. Beleza. Então ele teve que tirar um monte de coisa que o Telêmaco faz de idiota, que acontece no Odisseu original. E daí, se você tira as coisas idiotas que acontecem? O Telêmaco não faz porra nenhuma. O Telêmaco é uma pessoa. Tipo assim, o que o Telêmaco faz? Ele vai ver se o pai dele tá vivo, não descobre nada, volta, o Odisseu salva ele, e daí o Odisseu fala pra tua mãe fazer tal coisa, o Telêmaco fala pra mãe dele fazer tal coisa, a mãe dele faz, tipo assim, no fim, o Telêmaco não fez porra nenhuma. E aí? E daí no final ele é tipo coroado, tipo, olha só, o grande herdeiro do Odisseu. Porque o filme quer que você ache que ele é muito foda. Só que nenhuma das decisões dele foram boas. Todas as decisões que foram dele foram, tipo, mais ou menos. E ele nunca. As coisas mais brilhantes que o Telêmaco fez, ele fez porque estão falando pra ele pela Atena. E tudo bem, porque na Odisseia original isso acontece. Só que na Odisseia original ele é meio bobão mesmo, entendeu? Eu sinto que eu não me expressei bem, mas fica aí o vídeo. Beijo pra vocês.